And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I wanna hold them like they do in Texas. Hold them, let them hit me, raise the baby, stay with me. Some game intuition, play the cards, face the dark. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Salve, salve Darkianos, beleza? Mr. Dark aqui. Que saudades que eu tava de começar um vídeo com essa introdução, mano. KKKK. Bom, rapaziada, continuando, vocês bateram a meta de likes e pediram por mais vídeos dessa teoria, então aqui estamos. Para mais um episódio dessa teoria. Bom, meta de 90 likes para mais dessa teoria e meta 1000 visualizações para mais vídeos no canal. Então agora sim, sem mais enrolações, e bora pro vídeo. O último episódio, o Hokage então soaria o alarme para que todos os ninjas se alertassem. Após minutos todos os ninjas entrariam em formação, o Hokage se prepararia, e entraria à frente de todos. Todos os ninjas de altos escalões estariam ao portão principal de Konoha encarando o Raikage e seu exército de ninjas de Kumogakure, e então os ninjas de Konoha abririam caminho para o Hokage, que se aproximaria com sua roupa de combate e com seu bastão adamantino, que o mesmo bateria no chão, assim causando rachaduras. E então o Raikage daria alguns passos à frente e diria com seu tom superior: devolvam a mim, meu braço direito, conselheiro, e nós perdoaremos vocês, nós esqueceremos o que vocês fizeram e não iremos causar uma guerra. E então o Hokage respiraria fundo, ficaria sério, encararia diretamente o Raikage e diria olhando ao fundo de seus olhos: vocês nos perdoarem? Vocês esquecerem o que nós fizemos? Você tem coragem, Raikage, de mexer com um de nós ninjas de Konoha, perder, e vir cobrar? Agora. E se Naruto fosse do clã Hamura, temporada 1 episódio 6, A Guerra da Derrota parte 1. Ainda com Kushina e Fu. Logo no primeiro instante de batalha, Fu então ergueria voo e encararia a Kushina por alguns segundos, tentando deixá-la com medo de seu chakra, mas logo ao não conseguir, Fu abriria um sorriso amargo em seu rosto, e então rapidamente desceria voo na direção de Kushina, que correria e também pularia em sua direção. Ao pular, Kushina e Fu ainda no ar fariam suas especialidades e estratégias. Fu ao ir na direção de Kushina apontaria 3 dedos para a mesma, e assim formando a poderosa lança de 3 dedos, Fu concentraria chakra de vento na mesma, assim a deixando ainda mais poderosa. Já Kushina na contramão de Fu colocaria seus 2 braços à frente, em um concentrando chakra do elemento raio para impedir a lança de 3 dedos, e o outro pouco atrás com um chakra cor-de-rosa para depois socar Fu com toda a força. Ao primeiro chocamento, Fu tentaria atravessar Kushina com a lança de 3 dedos, mas Kushina então com o raio daria uma espécie de tapa em sua mão, assim desfazendo a lança de 3 dedos, e com o outro braço Kushina então socaria Fu com todas as suas forças, assim fazendo com que a mesma fosse arremessada e batesse de costas em uma árvore, que ganharia novas rachaduras. E então Kushina ficaria encarando Fu, que por vez com um tom desacreditado diria: Como você impediu o vento com o raio? Sendo que o vento é superior ao raio. E então Kushina, que estaria olhando para Fu, abriria um pequeno riso de superioridade em seu rosto, e calmamente manejando suas palavras, Kushina diria com um tom explicativo: no chakra, existem 38 fatores, a dobragem, a manobragem, a formação, e assim por diante. O vento tem 37 fatores positivos sobre o raio, mas o raio em troca tem um único fator impositivo, que acaba fazendo o vento dispersar com certa facilidade. Sabe o que é? Bom, eu te falo, esse fator é a velocidade. Assim como exemplo, se um usuário de raio souber controlar seu elemento perfeitamente, e souber elevar o poder dele, ele pode fazer coisas inacreditáveis, assim como combater raios e relâmpagos reais, fazer chover, partir o aço ao meio, e até mesmo cortar as barreiras do vento. Aí claro, se uma pessoa souber controlá-lo, ao nível de conseguir concentrá-lo em suas moléculas de DNA, essa pessoa vai ter a velocidade de um raio, ou até superior por causa da massa da pessoa. Bom, isso nunca foi feito até hoje, mas isso é sim uma coisa possível. Bom, eu até conversaria mais com você, mas a gente está no meio de uma guerra, então é melhor que paremos de conversar.
E então Fu ficaria amedrontada ao oposto de Kushina, que estaria calma, e que então respiraria fundo e depois voltaria a correr na direção de Fu para atacá-la. Ao ver Kushina correndo em sua direção, Fu então pegaria uma kunai e com grande determinação a empunhando com as duas mãos, Fu concentraria chakra na mesma, mas não apenas chakra, e sim o chakra de todos os elementos naturais. Quando Kushina então se aproximasse, a mesma faria uma kunai de chakra puro que então colidiria com a kunai de Fu. Por vez as duas kunais se quebrariam e as duas pulariam para trás dando um mortal. Ao pular para trás, as duas dariam um mortal e usariam uma árvore de apoio para pularem uma na direção da outra. Ao chegarem perto o suficiente, as duas se acertariam no ar com socos extremamente fortes, e ali então começaria uma briga intensa de taijutsu, que por fim acabaria virando uma merda total. Kushina acerta um soco em Fu e Fu acerta um soco em Kushina, mas devido à sua unha, Kushina fica com um pequeno corte em seu rosto. Logo em seguida, Kushina começa a sangrar um pouco e ao perceber fica puta. E ao ficar puta, Kushina então fecha a cara e dá um chute giratório que faz Fu ser jogada e ter seu cabelo pouco bagunçado. Ao ter seu cabelo bagunçado, Fu pegaria algumas kunai e jogaria em Kushina, quis desviar, mas teria uma mecha de cabelo arrancado. A partir daí, essa luta não se tornaria mais uma das batalhas da guerra, e sim uma briga pessoal onde as duas, além de se acertarem diversos golpes, também tentariam por tudo afetar a beleza uma da outra. Por fim, as duas estariam em cima de árvores diferentes, se olhando e recuperando fôlego, enquanto se aproveitam de seus fatores de cura para curarem cortes nos rostos e sangramentos. Com Minato e o candidato a quarto Raikage. Os dois estariam se perseguindo em alta velocidade dentre a floresta, se caçando e tentando acertar um ao outro com golpes e jutsus poderosos, até que os dois então chegariam a uma cachoeira escondida nas margens da floresta com a aldeia. Ao chegar na cachoeira, Minato pularia, daria alguns giros e no ar faria selos de mão em uma velocidade absurda. Doton, Shikio no Hashira. E então um pilar de terra sairia do chão e deixaria Minato a mais de 10 metros de altura. Em seguida, o candidato concentraria raio em sua mão e com um soco quebraria o pilar. Mas Minato, que havia planejado isso, voltaria a fazer selos e então usaria o pilar em movimento para se impulsionar na direção do candidato. Vendo isso, o candidato usaria sua velocidade de raio e pularia na direção de Minato, mas por vez o prodígio, que veria tudo nitidamente, se teleportaria para trás do candidato, que se surpreenderia e então o acertaria um chute de vento que o mandaria a dezenas de metros longe, assim quebrando árvores, rochas e pedregulhos. Em seguida, Minato pousaria de pé no chão, mas ficaria com a perna da calça rasgada graças ao temido e cortante jutsu do chute de vento. Já o candidato ficaria escorado em uma pedra com muita dor e ferimentos, tentando se levantar aos poucos enquanto soltava leves grunhidos de dor. Por vez o candidato se levantaria e de sua boca uma poça de sangue sairia, mas o mesmo então apenas limparia sua boca e em seguida começaria a dar altas risadas. Após dar altas risadas, o mesmo abriria um sorriso, encararia Minato com um olhar mortal e então diria: garoto, sabe de uma coisa? Você é a segunda pessoa no mundo inteiro que já me fez sangrar. Bom, eu admito que você é forte, ok? Mas como recompensa, você vai morrer. E então o candidato ficaria em posição fetal, o mesmo começaria a gritar enquanto fazia força, soltava raios e o chão levemente tremia. Em seguida, Minato engoleria seco e logo chegaria à conclusão de que ele iria morrer ali mesmo. Mas Minato então se lembraria de Kushina, a menina que ele tanto gostava, o seu sonho de se tornar o Hokage, se lembraria de sua motivação de continuar em frente e se lembraria que aquela guerra dependia dele. Em seguida, Minato retribuiria o olhar sério e então jogaria kunais de teletransporte por todo o local. Após espalhar as kunais, Minato se lembraria de um pergaminho e então entraria em posição de Krav Maga, uma técnica milenar passada de geração em geração na sua família, porém diferente do original. Minato concentraria o elemento raio na mão esquerda, o elemento vento na direita e ficaria com o elemento terra ativo para que pudesse usar a qualquer momento. Nisso, Minato começaria a gastar muito chakra e a ficar muito cansado, mas o mesmo não ligaria e iria com tudo para cima do candidato.
Minato por vez então não esperaria o candidato se transformar ou apenas ficar mais forte. Minato então iria em sua direção sem compaixão e contudo, Minato que então estaria correndo se teletransportaria para o candidato, e então ao chegar em sua frente Minato faria uma rotação de 360 graus e o acertaria um Jodama Awashigiri, que é um chute contorno que o acerta na parte superior, mas em seguida o candidato que é interrompido fica feroz e então se defende, colocando os punhos à frente da cabeça. Após ter seu chute defendido, Minato recua sua perna e então faz uma rotação de 180 graus, assim ficando de costas para ele. Ao ficar de costas para o candidato, Minato levanta sua outra perna e o acerta um chute frontal reverso em seu estômago, assim fazendo com que o candidato levasse um grande dano na barriga e fosse alguns centímetros para trás. Após ser pouco empurrado, o candidato então que estaria concentrando raios na mão ergueria seu braço e com toda a força tentaria acertar um soco na cabeça de Minato, que usaria as duas mãos para segurar o braço do candidato. Em seguida o candidato continuaria a fazer forças para prensar Minato contra o chão, mas Minato então usaria suas forças para se manter em pé e então usaria os elementos em seus punhos para segurar o braço, assim fazendo com que o chão começasse a se quebrar e Minato começasse a afundar no chão. Em seguida o candidato abriria um largo sorriso, o mesmo levantaria seu outro braço que também possuía raio concentrado em si, e então o mesmo mandaria na direção de Minato, o mesmo acertaria com esse outro braço um soco em Minato forte o suficiente para lhe fazer ficar com a metade de cima de seu corpo abaixo da terra e as pernas para fora. Em seguida o mesmo agarraria as pernas de Minato e então o tiraria da terra o erguendo pelas pernas. Em seguida ele levantaria Minato ainda pelas pernas o mais alto possível e olharia para Minato que aparentemente estava inconsciente, por vez o mesmo abriria um sorriso ainda mais largo e então começaria a rir de Minato, que então de repente abriria os olhos. Minato então de repente livraria uma de suas pernas e com a mesma voltaria a usar o chute de vento, mas dessa vez então ele deslocaria o ombro do candidato. Após o ombro do candidato ser deslocado ele soltaria Minato no chão, assim fazendo com que Minato caísse de cabeça no chão. Em seguida mesmo Minato caindo de cabeça no chão mesmo se teletransportaria para trás do mesmo e então se lembraria de Naruto. Por vez Minato faria diversos selos, e com grande vontade de superar Naruto Minato faria o jutsu secreto que havia preparado. Doton Shiki no Kyodaina Toge. E então um enorme espinho de terra sairia do chão e atravessaria o estômago inteiro do candidato que então ficaria olhando para cima enquanto o sangue saia pela sua boca e deixava algumas lágrimas escorrerem. Em seguida Minato então cairia de joelhos no chão enquanto via Kushina se aproximar com alguns ferimentos e costelas quebradas. "Você está bem?" seria a pergunta da ruiva que estaria mancando na direção de Minato. Por vez o candidato então faria forças para falar e então diria: "Espera um pouco, se você está aqui, quer dizer que você derrotou a Fu." Em seguida mais sangue voltaria a escorrer por sua boca, mas então Kushina apenas ignoraria e se sentaria ao lado de Minato enquanto começava a chover grosso e a se formar tempestades e redemoinhos no centro da aldeia. Em seguida os dois respirariam fundo e ficariam olhando para o céu enquanto sentiam presença se manifestarem. Em Konoha, os ninjas de Konoha estariam liderando um massacre intenso e estariam vencendo a guerra, mas de repente então um homem encapuzado apareceria em plena chuva e ficaria observando a luta de longe até que então ele pegaria sua katana espada e então iria para cima dos ninjas de Konoha. Os ninjas da nuvem recuariam um pouco e ficaram aos redores enquanto esse ninja encapuzado enfrentava os demais ninjas de Konoha e derrotava centenas, um por um. Esse mesmo ninja faria um massacre intenso, assim virando a situação da guerra e fazendo com que a nuvem tivesse uma vantagem em combate sobre Konoha. Em seguida o Hokage que estaria lutando contra o Raikage se surpreenderia com o ninja que estaria fazendo um massacre e logo então o sem a um menos perceber o mesmo levaria um soco do Raikage que o arremessaria até o outro lado da aldeia. Em seguida Minato e Kushina que estariam feridos andando até a vila seriam parados por uma mão que seria nada mais e nada menos do que a mão da lendária Sennin Tsunade. Por vez a mesma começaria a curar as crianças e então Orochimaru que ainda não seria vilão nessa época se aproximaria das crianças e então diria aos dois: "É melhor que vocês não entrem na vila agora crianças, se quiserem ajudar se recuperem um pouco e entrem depois que nós matarmos aquele cara encapuzado."
E então Jiraiya, que ficaria pouco irritado com Orochimaru, terminaria de colocar seus braceletes e com uma sobrancelha arcada diria: Ei, pare de influenciar os meus alunos a matar, cobra maldita. Em seguida Orochimaru soltaria algumas risadas e Tsunade os xingaria e ordenaria que eles parassem de conversa fiada. Após isso Tsunade terminaria de curar Minato e Kushina e então junto com Jiraiya e Orochimaru adentraria na vila e iria na direção do encapuzado. Com Naruto e Killer Bee estaria usando o manto de 7 caudas do polvo e Naruto estaria usando apenas uma parte do chakra da Kurama, assim fazendo com que ele ficasse apenas com os olhos vermelhos, já que querendo ou não ele é um Otsutsuki de Hamura e só por si já tem muita força, resistência e velocidade. Por vez Killer Bee fincaria suas unhas no chão e então se posicionaria e soltaria um rugido que com a sua prisão destruiria centenas de casas que havia atrás de Naruto, além de soltar um ar quente que queimaria um pouco Naruto, que estaria concentrando chakra em seus pés para não ser levado junto. Em seguida Naruto pularia em sua direção e ainda indo contra o rugido Naruto lhe acertaria um soco que o faria virar o rosto e parar de rugir. Em seguida a semi-besta levantaria sua mão e tentaria acertar Naruto, que daria um giro ao redor de seu braço e desviaria. Após desviar Naruto faria um giro em 180 graus e o acertaria um chute que deixaria suas costelas quebradas. Após levar o chute e ter as costelas quebradas a semi-besta ignoraria, então soltaria uma pequena e rápida Bijudama a queima-roupa em Naruto, assim destruindo todo o local em que eles estavam e ferindo os dois. A semi-besta seria jogada a 30 metros para trás e então começaria a soltar um vapor para se curar. Já Naruto seria jogado a 50 metros, teria suas roupas todas rasgadas, perderia um braço, uma perna e ficaria com um rombo que atravessava todo seu peitoral. Naruto então estaria à beira da morte novamente, assim como antes. De uma hora a outra Killer Bee se destransformaria e voltaria à sua forma normal, e em seguida então ele iria na direção dos ninjas para ajudar sua aldeia, mas de repente então um vento terrível começaria a vir por trás do mesmo. Killer Bee então se viraria para ver o que era e de repente então veria um tornado quente que começava a se formar ao redor do corpo de Naruto. E então no campo de batalha todos os ninjas que estariam batalhando entre si parariam onde estavam e parariam de fazer o que estavam fazendo para observar o pequeno tornado que lhes trazia um calor infernal e chegava a dar dor de cabeça. Em seguida os 5 elementos dominariam o corpo de Naruto, que começaria a flutuar aos poucos em meio ao tornado quente. De repente então o braço e a perna de Naruto cresceriam novamente e sua barriga então se cicatrizaria. O corpo de Naruto então ficaria de pé, e por vez os 5 elementos então dispersariam junto ao tornado. Quando o tornado dispersasse, o corpo de Naruto planaria no chão e ficaria à frente de Killer Bee. Após isso então Killer Bee, que estaria estranhando, começaria a manifestar seu chakra vermelho, que logo cobriria por completo, assim formando um manto de 7 caudas novamente. Após isso Naruto então abriria os olhos de uma só vez, assim expondo seu Tenseiga e deixando os Uchihas e Hyugas confusos, querendo saber o que era aquilo. Por vez então Naruto olharia e encararia Killer Bee, que voltaria à sua forma normal por conta da sua biju que guardaria seu poder. No consciente de Killer Bee, que estaria em cima da cabeça da biju, daria alguns tapinhas e então pouco revoltado perguntaria: Ei idiota, por que você saiu do controle? A besta de caudas então com um pouco de medo responderia: Aqueles olhos, é melhor não mexermos com ele. Ele com certeza é um ser superior às bijus. A última vez que vi isso foi na deusa Coelho. E então mesmo ignoraria a besta e diria confiante de si: Deusa Coelho é... besta covarde, me empresta todo o seu chakra disponível que eu mesmo resolvo isso. Fora do consciente. Em seguida Naruto voaria na direção de Killer Bee, que então usaria o chakra da besta e se transformaria no 8 caudas. Após se transformar no 8 caudas, Killer Bee tentaria esmagar Naruto com uma de suas caudas, mas Naruto então apenas continuaria voando mesmo na direção da cauda, e ao chegar perto o suficiente Naruto então agarraria a cauda da besta com uma de suas mãos, e então ficaria batendo para um lado e para o outro, assim deixando todos surpresos e assustados, já que querendo ou não uma criança estaria simplesmente se abanando com uma biju gigante de 240 metros de altura. Em seguida Naruto jogaria a biju para fora da vila e então iria voando na direção dela. Após isso os ninjas da nuvem ficariam com medo e os da folha motivados, principalmente com as novas presenças no campo de batalha.
Assim que todos voltassem a batalhar, fumaças de invocações surgiriam na vila, e delas então surgiriam as lendárias invocações de sapo, lesma e cobra, que voltariam a chamar a atenção dos Kages e do ninja misterioso. Em seguida o Hokage pensaria: eles chegaram. O jogo está prestes a virar. E então o Hokage pularia e daria um mortal no ar, e então jogaria um katon no Raikage, que usaria o braço para se defender. Fora da vila com Naruto e Killer Bee, a besta começaria a se levantar, mas Naruto então chegaria em alta velocidade e acertaria um soco no focinho da Biju, que seria quase nocauteada, batendo a cabeça no chão. Em seguida Naruto ouviria uma voz gritando consigo em seu consciente: ei ei ei! Ele é o inimigo, mas também é o meu irmão. Maneira no soco Zai, toma mais cuidado. Naruto então soltaria alguns risos e levaria em conta o que sua Biju havia dito. Certo, eu vou tomar mais cuidado com seu irmão. Fora de seu consciente, a besta então, que estaria meio atordoada, tomaria o controle de Killer Bee, e então raivosa, sem pensar muito, rapidamente levantaria sua cabeça e soltaria uma rajada de Biju Dama em Naruto, que se desviaria de todas enquanto voava. A Biju então começaria a rir, e Naruto então, estranhando, olharia para trás e por vez veria as Biju Damas chegando na aldeia para destruir e matar todos. Em seguida Naruto, que ficaria com ódio, iria na direção da Biju e lhe daria um chute que a deixaria nocauteada para lhe dar mais impulso no voo. Usando o impulso da besta e voando a toda velocidade com seu Tenseigan, Naruto então passaria as Biju Dama e então as pararia com um tapa, assim as jogando na Vila da Nuvem, que logo então seria explodida e quase totalmente devastada. Após isso Naruto voltaria até a besta e então lhe daria um tapa lateral no peito, assim fazendo com que Killer Bee não aguentasse, desmaiasse e voltasse à sua forma original de humano. Naruto então, que estaria pouco cabisbaixo, planaria no chão e desativaria seu Tenseigan. Após isso Killer Bee começaria a acordar, enquanto falava coisas assim como: eu tenho que matá-lo, eu tenho que me livrar dele. Naruto então, vendo aquilo, soltaria alguns risos, se lembraria de seu passado e diria: sabe, quando as pessoas se machucam, elas aprendam a odiar. Quando as pessoas machucam outros, eles viram odiados e atormentados com a culpa. Mas saiba que a dor permite as pessoas serem bondosas. A dor permite que todo mundo cresça, e como você cresce é sua responsabilidade. Bom, foi isso o que eu ouvi do velho Hokage uma vez. Bom, você não deve ter entendido agora, mas, resumindo, quando aqueles caras foram no meu planeta e aniquilaram a minha raça, eu fiquei com extremo ódio, e fiquei fora de si. Eu não sabia o que iria fazer e como iria fazer. Tudo o que eu sabia é que eu queria matar aqueles caras. Mas, a verdade é que você não pode simplesmente parar o destino. Você apenas tem que aceitá-lo e viver o momento enquanto aprende a viver com a sua dor. Bom, eu não quero te matar, então vou deixar você aqui descansando um pouco, ok? Te encontro mais tarde. Até mais, tio polvo. Diria Naruto, que então sairia correndo na direção da aldeia.